Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de física moderna. E aí a gente vai fazer a continuação aqui do que a gente estava falando na última aula, que era sobre o átomo de Bohr. E uma coisa que a gente precisa falar é sobre a hipótese de de Broglie, e a condição de quantização de Bohr. Então a gente tem a hipótese de Broglie e a condição de quantização de Bohr. E aí como é que é isso daí? Bom, a gente sabe pela hipótese de Broglie que se eu associo, por exemplo, um certo comprimento de onda de de Broglie com uma partícula, então digamos que eu tenho aqui um elétron, né? Então esse elétron seria uma onda, né, com um certo comprimento de onda bem definido, né? E aí, se eu tenho o elétron numa órbita circular, eu preciso fazer esse ponto A aqui coincidir com esse ponto B, né? Então a órbita precisaria, não sei desenhar, como é que se desenha não, é meio ruim de desenhar. Vamos tentar fazer aqui, ó. Digamos aqui a órbita essa seria a órbita do elétron. Então ela subiria aqui, desceria, né? Subiria aqui, desceria. E ela tem que dar exatamente um múltiplo inteiro de comprimento de onda. Então quer dizer que se eu tenho uma órbita de raio R, essa órbita de raio R, ela mede 2πr. E esse órbita tem que ser exatamente um número inteiro de comprimentos de onda, né? Então, essa seria a aplicação da hipótese de de Broglie aí a essa condição de quantização de Bohr, né? Ou seja, se enxerga pela hipótese de Broglie, o elétron é uma onda, né? O elétron pode ser modelado como uma onda. Então isso significa então que 2π vezes o raio da órbita, ele deve ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda de de Broglie associado a esse elétron. Lembrando que quem é o comprimento de onda de de Broglie? O comprimento de onda de de Broglie é a constante de Planck sobre o momento linear do elétron nessa órbita, né? Ou seja, massa vezes a velocidade orbital do elétron. Certo? Ou seja, é H sobre quem é o momento linear, é a massa do elétron vezes a velocidade orbital do elétron. Bom, então daí eu posso escrever, então isso implica que 2π vezes o raio da órbita é igual a n, quem é o lambda? H sobre mv, né? Ou seja, eu posso escrever que eu tenho MVR, passo esse MV multiplicando para lá, para o outro lado, né?
E esse 2π eu posso trocar, na verdade, esse 2 de posição, né? Então vai ficar aqui H sobre 2π é igual a H cortado. Então vai ficar N H cortado. Ou seja, o que é isso aqui? É o momento angular. Então o momento angular orbital é igual a um múltiplo inteiro da, é escrito em termos de múltiplos inteiros da constante de Planck reduzida, que seria o quantum de momento angular. Ok? Ou seja, a gente concluiu aqui que o momento angular orbital ele é quantizado. É quantizado em múltiplos da constante de Planck reduzida, né? Tá? Então, essa é uma das conclusões lá que se chegou estudando aplicando a hipótese de Broglie no átomo de Bohr, né? E isso significa que nem toda órbita é permitida, apenas aquelas órbitas em que o momento angular orbital ele é um múltiplo inteiro de H bar, né? Ok, então vamos falar da espectroscopia atômica, né? Então, os sólidos, eles vão emitir, né, um espectro contínuo, né? Como a gente já falou. Agora, os gases, eles emitem um espectro discreto. Então, se você pegar um gás e observar as emissões que esse gás realiza, né? Se eu tenho um gás, as emissões desse gás, se você pega e consegue separar aqui nas faixas de frequência, né? Você passa alguma coisa que disperse aqui essa frequência em ângulos diferentes, você vai ver que na verdade eles têm geralmente algumas poucas linhas, né? Então você tem algumas poucas linhas e pronto, né? Não tem mais nada. O gás, o espectro, né, do gás, ele são algumas poucas frequências bem definidas, né? Então você tem eram conhecidas, né? Por exemplo, as séries a série espectral do hidrogênio é uma série que era bem conhecida, né? Bem antes dos trabalhos com os átomos, né? Então essas frequências que eram emitidas pelos gases, como por exemplo o hidrogênio, já eram bem conhecidas. As séries espectrais do hidrogênio, que eram então conhecidas, era a série de Lima, que eram transições para o estado fundamental, okay? Emitindo luz ultravioleta. Então, se a gente pensar nos níveis de energia, né? Então a gente vê que o estado fundamental ele tem uma energia, tem o estado fundamental, depois você tem o primeiro estado excitado, né? Vou colocar os níveis de energia aqui. Depois você tem
segundo estado excitado, terceiro estado excitado, quarto estado excitado, né? E assim por diante. O que eram as séries de Lima? Como eu falei, eram as transições para o estado fundamental, ou seja, n igual a n igual a 1. Então, no estado fundamental, esse n é 1, primeiro estado excitado n igual a 2, segundo estado excitado n igual a 3, terceiro estado excitado N4 e quarto estado excitado N5. E a energia aqui é 1, é menos 13,6 eletronvolts. A energia aqui é menos 3,4 eletronvolts. Aqui é menos 1,51 eletronvolts. É 4 menos 0,85 eletronvolts. E é 5 menos 0,54 eletronvolts. Depois vai embora, né? Até chegar no zero. Isso aqui já é suficiente. Então, você tem transições que vão daqui para cá, ó. E tem transição que vem daqui. Opa, já repeti a mesma coisa, né? Tem transição que vem daqui para cá. Tem transição que vem daqui para cá. E tem transição que vem daqui para cá. Ou seja, são todas as transições que vão de algum estado excitado para o estado fundamental. Então essa série já havia sido estudada, né? Série de Lima. E aí, quais as frequências que haviam sido obtidas, né? Então, é só você observar, ó. Você tem 13, dá mais ou menos 10. A menor diferença é essa aqui, ó. Que diferença é essa aí, ó? Dá o que? 10,2, né? 10,2 eletronvolts. Os fótons da luz visível eles estão na faixa de mais ou menos 1,6 eletronvolts a 3,3 eletronvolts. Ok? Então significa que essa série de Lima, ela está em que faixa, né? Então eu tenho aqui E2 menos E1. Essa aqui é a energia do fóton, né? A energia do fóton emitido. Quem é a energia do fóton? Para ele ir do nível maior para o nível menor, é porque ele está emitindo um fóton, né? E qual a energia desse fóton emitido? A energia desse fóton emitido nessa transição, ela é a energia do nível maior menos a energia do nível menor. Essa diferença de energia é a energia que foi... Tem que ter conservação de energia, né? Então, a diferença de energia é um fóton que foi emitido. Então, isso dá menos 13,6 eletronvolts menos 3,4 eletronvolts. E isso aí dá o quê? Opa, maior menos menor. Menos 3,4 eletronvolts menos 13,6 eletronvolts. Então isso dá o que? 10,2 eletronvolts. Então essa aqui está no ultravioleta, né? Certo? A radiação emitida
está no ultravioleta. Então essa série de Lima, ela foi estudada no ultravioleta. E aí o interessante é que quando você pega esses valores aqui, né, de frequência, e vai comparar com o espectro, ele bate cravado, né, com o resultado experimental, sendo que antes, quando essas séries foram obtidas, eles não sabiam explicar teoricamente por que dava esses valores bem definidos de frequência. E quando você utiliza aí o modelo de Bohr, você obtém os valores precisos, né, os valores exatos, ok? Para a série de Lima e para todas as séries, né? A série de Lima é quando vai de um nível excitado para o nível fundamental. Como é uma diferença de energia muito grande, tem muita energia esse fóton emitido. Por isso que é um fóton que já está aí no ultravioleta, né? Só que você tem outras séries, né? Você tem a série de Balmer, né? E a série de Balmer, ela já é a transição para o primeiro estado excitado. São as transições para o primeiro estado excitado, né? São as transições de um estado excitado, né, para o primeiro estado excitado. Então, se a gente for pegar essa, né, a gente está pegando aqui o espectro de emissão, né? Se a gente for olhar aqui agora para a série de Balmer, o que muda? É que as transições agora são para o segundo estado excitado. Então, eu vou ver a emissão daqui para cá. Você percebe que vai ficando... as transições ficam menos energéticas agora, né? As transições, elas vão ficar agora menos energéticas. Né? Porque a diferença de energia agora ela é uma diferença maior, uma diferença de energia que é menor, né? Ela tem uma diferença de energia menor. Então, agora, aqui então na série de Balmer, como vai para o segundo, para o N2, como vai para o primeiro estado excitado, essa diferença de energia são menores. Ó. Então quer dizer que agora a faixa de frequência muda, né? Então, qual é a menor de todas? Essa aqui, ó. Então a menor energia que eu vou ter, ela é esse fóton emitido aqui, ó. Qual é a energia desse fóton? Agora vai ser H ômega é igual a E3 menos E2. Ou seja, vai ser aqui menos 1,51 menos 3,4. Então a energia do fóton, ela vai ser quanto aqui? Vai ficar 3, 4, 0, né? Menos 1, 5, 1, não é isso? Então fica valendo aqui de 3, vai 1, aqui fica 9, aqui fica valendo de 2,
E aí aqui fica 8, 2 menos 1 é igual a 1. Então dá 1,89 elétron-volts. Essa energia aí, ela está exatamente nessa faixa. Ok? Então, esse daqui já é na faixa do visível, né? Então, a série de Balmer, radiação emitida, está na faixa visível. Está no visível, né? E além disso, você tem outras séries, né? Então, as outras séries que foram também estudadas foram a de Paschen, Brackett e Pfund, né? E essas transições, elas vão, são transições para N3, 4, 5, ok? E essas aqui são no infravermelho, né? Porque você percebe que vai diminuindo, né, a energia dos fótons. Então, as transições para o estado fundamental, essa diferença de energia ela é bem maior, por isso que está no ultravioleta. Essa diferença de energia aqui já é intermediária, está no visível. Se eu for para o 3, elas vão ficar menores ainda. E aí elas já vão ou para o 3 ou para o 4, né? Se ela for para o 3, se for para o 4, ou assim diante, elas vão ficando cada vez menores, essas energias. Então aí elas já ficam todas no infravermelho. Ok? E o interessante é que o modelo de Bohr, ele conseguiu explicar ele bateu exatamente com os valores obtidos nas séries, né? Então ele mostrou que realmente isso foi uma evidência de que ele estava correto, né? Porque ele conseguia explicar perfeitamente a espectroscopia atômica, né? Como essas transições ocorriam. Ok? Você conseguiu reproduzir todas as séries espectrais, sintetizar tudo, né? Simplesmente através dessa fórmula, né? Ou seja, a energia, se eu pego a energia do nível maior menos a energia do nível menor, isso dá a energia do fóton emitido, né? E aí, essa conta, como a gente já viu, quem é o EN? O EN é menos 13,6, né, sobre N ao quadrado, aqui fica menos 13,6 sobre M ao quadrado, de tal maneira que eu tenho que H cortado ômega, a energia do fóton, ela é de R, né, que é 13,6 elétron-volts, vezes 1 sobre N ao quadrado, menos 1 sobre M ao quadrado. O que está em perfeita concordância com os resultados que haviam sido obtidos, né? Ok, vamos então dar sequência. Bom, e agora a gente vai fazer aqui um resumo, né, do que nós vimos com relação às interações. Nós já vimos aqui interações do fóton com a matéria.
Então, com o elétron livre, a gente viu lá o efeito Compton, né? Em que o que acontece? O fóton é espalhado como partícula. Transferindo momento e aumentando seu comprimento de onda, porque ele perde energia, né? Seu comprimento de onda. Então, se você perde energia, você aumenta o comprimento de onda, né? Você diminui a frequência, ou seja, aumenta o comprimento de onda. E a gente viu também alguns fenômenos de interação do fóton com a matéria que foram com o elétron ligado, ou seja, o elétron aprisionado, né? E aí a gente tem lá o que? O efeito fotoelétrico. Se a energia for suficientemente alta, o elétron é ejetado. E o fóton absorvido. A gente tem o fenômeno de excitação, né, no átomo. Se H cortado ômega é igual a N, N menos EM, o elétron salta para uma órbita superior e o fóton é absorvido. Foi isso que a gente viu, né? Então, um elétron de uma órbita, ele absorve um fóton e ganha energia para poder saltar para uma órbita superior. Por outro lado, se a energia do fóton, né, não coincide exatamente, ou seja, a diferença de energia dos níveis é diferente da energia que o fóton está trazendo, ocorre apenas o espalhamento sem absorção.
Que, para ficar claro aqui, ocorre apenas o espalhamento do fóton, né? Sem sua absorção, né? Nesse caso, que tipo de espalhamento aí, né? É o espalhamento elástico, né? Espalhamento elástico do fóton sem a sua absorção, né? Ou seja, nesse caso, tá aqui o elétron, né? O fóton, ele está trazendo, a energia que ele está trazendo não coincide com nenhuma diferença de energia entre níveis. Então, simplesmente, esse fóton é espalhado, né, com a mesma frequência que ele incidiu. Ocorre um espalhamento elástico, ok? E o outro foi o que a gente viu, né? Outra interação do fóton com a matéria é a interação com um núcleo atômico. A gente viu o fenômeno da produção de pares, né? E ele não pode correr no vácuo, né? Porque você tem aí o recuo que você vai ter, né? Você precisa ter a interação com o núcleo atômico. E ela só ocorre, né? Se o fóton tem muita energia, né? Se a energia dele for maior do que 2 vezes a massa do elétron vezes seu quadrado. Que nesse caso o fóton desaparece. Desaparece e cria matéria. Um par elétron positron. Outro tópico que aparece bastante nos cursos de física moderna é um tópico que geralmente aparece sobre o título de regras de quantização. Por enquanto, tudo que a gente está falando aqui é a velha mecânica quântica, né? Mecânica quântica inicial, né? É mais história, né? A mecânica quântica moderna, né, atual, é uma abordagem, tem abordagens completamente diferentes, né? Como a gente vai estudar ainda. Então, em 1916, Wilson e Sommerfeld propõem uma regra mais geral de quantização, que engloba a de Planck, energia é formada por pacotes, né? Por quântons
H cortado ômega de energia, e de Bohr. Qual era a regra de quantização de Bohr? Que o momento angular são múltiplos inteiros, né, do quantum de momento angular, que seria o h bar. Então, h bar é o quantum de momento angular. E essa regra de quantização, para ser definida, primeiro você tem que falar da ação. A ação clássica é o funcional, né? Integral de T1 a T2 de... Aí você pega os momentos vezes a derivada, né? Os momentos generalizados vezes as derivadas temporais das coordenadas generalizadas menos o hamiltoniano. Ok? E aí isso eu posso... E daí eu posso concluir, né? Lembrando que isso aqui era quem? A lagrangiana, né? Então daí eu concluo que a ação ela é integral, né, nesse intervalo de tempo de P dq, né? Porque vai ficar aqui é P dq dt, né? Então eu posso simplesmente trocar por um diferencial espacial, né? De uma coordenada generalizada, né? Não necessariamente espaço, porque coordenada generalizada pode ser outras coisas, como por exemplo ângulo, né? Menos integral de h dt. E aí a gente também tem a ação reduzida. Ação reduzida ou ação de Malpertuis, né? Que basicamente o que ela é? Ela é uma ação que descreve a geometria da trajetória no espaço de fase, né? E ela não depende da parametrização temporal. Então ela é simplesmente esse termo aqui, né? Que não depende da parametrização temporal. Ok, então quando você pega essa ação reduzida, né? Que aí não depende da parametrização temporal, num período, então essa ação reduzida num único período né? Colocar assim, num período da coordenada periódica, então essa coordenada aqui é periódica Q, e você integra isso num período. Isso tem que ser um múltiplo da constante de Planck. E aí essa regra de quantização que é conhecida, né, como regra de quantização de Wilson-Sommerfeld. Ok. No problema lá do Planck, né? No problema da quantização de Planck, o que o Planck considerou? Que você tinha
elétrons lá nas paredes da cavidade que estavam em movimento harmônico, né? E isso é que gerava aqueles modos estacionários lá dentro, aqueles modos eletromagnéticos estacionários. Então, eu posso modelar essa energia justamente pela oscilação dessas cargas, né? Em movimento harmônico simples. Então, daqui eu tiraria que esse momento seria igual a mais ou menos raiz de 2me menos m ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado. E aplicando na fórmula de quantização de Wilson-Sommerfeld, a gente teria que no caso aí, a coordenada seria a própria posição x. Imagina a partícula oscilando unidimensionalmente, né? E aí a gente tem que esse P, então, como você tem aí uma simetria, né, do problema, que independe se o x aqui é negativo ou positivo, o resultado é o mesmo. Então tem simetria par, né? Quando tem simetria par, eu não preciso integrar, né? Imagina uma partícula oscilando aqui, né? A partícula que está gerando lá um modo, ela está oscilando de menos A até A, né? Então tem essa carga lá oscilando nesse intervalo, é isso que está gerando lá um determinado modo. Então eu vou tirar eu posso além dessa questão, né, a integral, eu posso integrar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e essas quatro integrais vão dar o mesmo valor. Então eu posso fazer simplesmente colocar 4 vezes o valor da integral de 0 até A, né? Então, fazendo essa integral, isso vai dar igual a 2π sobre ômega, é o resultado dessa integral, né? E aí fica como exercício para você fazer essa continha, né? Ok, então, só que isso aqui, segundo a regra de quantização de Wilson-Sommerfeld, ela é H cortado, ela é, desculpa, é só NH, né? NH. Então, eu vou ter o que? Eu vou ter que essa energia é N igual a NH vezes ômega sobre 2π, né? Só passei esse ômega para o outro lado, esse 2π para o outro lado. Então daqui eu vou ter que essa energia vai ser igual, essa divisão aqui é H barra, que é exatamente a condição de quantização lá do Planck, ok? Então você percebe que ela é um caso particular dessa quantização de Wilson-Sommerfeld. Bom, além disso, eu poderia aplicar isso lá no elétron também, né? Então a quantização de Bohr. Então na quantização de Bohr, que a gente tem também uma coisa, né? É um movimento, uma variável que é periódica, né? Que é o ângulo, né? Então tem o elétron aqui girando, o elétron girando, e ele está num certo ângulo aqui. Só que ele vai repetindo isso a cada período, né? Então, essa integral aqui ela tem que ser feita num período. Fazendo ela num período, 0 a 2π. E aí, no caso, o momento conjugado, quando
a variável é um ângulo, o momento conjugado, né, como você estudar lá em mecânica, é o momento angular, né? Então, quando você estudar lá mecânica, a gente consegue provar que quando a coordenada generalizada é um ângulo, o momento conjugado é o momento angular. Então, eu vou ter aqui L, né? Integral de 0 a 2π, que é movimento triciclo uniforme. Então, o L ele é constante. Aqui eu vou ter dφ, isso tem que ser igual a NH, segundo a quantização de Wilson-Sommerfeld. Então, daqui a gente conclui que aqui é 2π NH. A gente conclui que o L é igual a N H sobre 2π. Então a gente conclui que o momento angular é um múltiplo de H barra. Ok? Então é isso. Então ele vai dar aí um múltiplo de H barra a momento angular, ok? Ok, toda essa teoria, né, que é pré-equação de Schrödinger, ela é feita meio que tateando ali, né? Então, ela tem um sucesso empírico estrondoso, né? Porque resultados experimentais como as transições atômicas, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, muitas coisas que não se entendia e ela conseguiu explicar. Então ela tinha um efeito estrondoso. Só que, por outro lado, ela tinha postulados completamente arbitrários, né? Não tinha, você não tinha uma equação de onde essas coisas vinham, né? Então não tinha uma base teórica unificada e consistente, né? Então essa teoria baseada na quantização de Planck. O que diz a quantização de Planck? Que é N é igual a NH barra ômega, e na quantização de Bohr, onde o momento angular é quantizado em termos de H barra, sintetizadas na quantização de Wilson Sommerfeld, hoje é conhecida, essa teoria hoje em dia é conhecida como a velha teoria quântica, que são os primórdios, né? Ou seja, aquela que vem de 1900 até 1925, que é justamente o surgimento da equação de Schrödinger, a equação de onda, né? Então, os trabalhos
E a partir daí, você vai criando uma teoria mais matemática, mais rigorosa, né? Então a mecânica quântica atual ela é completamente diferente dessa teoria. A gente usa essa teoria aqui mais para entender o contexto histórico, né? Mas o que a gente vai estudar nesse curso, tanto que isso aqui não é mecânica quântica, né? A gente nem começou o curso ainda. Isso daqui é física moderna, né? Tem essa parte histórica, né? A gente só vai começar a física moderna. Antes de começar a física moderna, a gente vai estudar primeiro álgebra linear, vai fazer uma revisão da parte matemática, né? Para depois a gente começar realmente. Então não tem como estudar mecânica quântica sem saber álgebra linear, ok? Então ainda falta mais um tópico, eu acho que é pacotes de onda, e aí finalmente a gente vai começar a mecânica quântica. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.